ter a leitura dessa palavra, versículo 1 diz o seguinte. A versão que nós estaremos lendo é NVI, mas não foge muito em outras versões, caso você esteja com você na sua Bíblia, no seu celular. Versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Versículo 2 diz: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Versículo 3 diz: amém? Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, porém ele é aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Perceba que o rei não queria saber a condição dessa pessoa, ele queria saber onde ele estava. Onde está ele? Perguntou. Volta só um versículo. Obrigado. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando o Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, ele prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. O versículo 8, Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Seguindo a leitura, então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que lhe pertencia, e a ele e à família dele. Versículo 10, você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele, e você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Para finalizar os 2 últimos versículos, Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Coloque a mão no seu coração, permita-me orar por essa palavra, por esse momento. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, nesse culto tão profético, tão especial e tão particular, sobre cada vida e cada coração. O Senhor reconhece, o Senhor sabe de fato como nós estamos, qual é a nossa real expectativa, o nosso anseio, não somente por cultuar ao Senhor ou estar diante da Tua palavra, mas em reverência nós rasgamos o nosso coração diante da Tua poderosa presença, Pai. Nós entendemos que não existe vida fora do Senhor. Todos os nossos projetos, Pai, nós queremos colocar o Senhor como prioridade extrema sobre as nossas vidas. Que nessa palavra, Pai, o Senhor venha produzir frutos em nós, e que sejam frutos que permaneçam para a Tua glória. Que toda distração caia por terra, que toda tentativa já frustrada de Satanás sobre as nossas vidas e as nossas famílias caia por terra agora em nome de Jesus. Mas nós declaramos, Pai, o alimento da Tua palavra produzindo vida em nós e através de nós, para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Pode se assentar, querido. Nós estamos diante da palavra de Deus, e nós sabemos que nós devemos ter um compromisso muito sério com a palavra de Deus. E o texto no qual está diante de nós é muito conhecido diante da igreja, porque ele não somente relata um pouco da história do reinado de Saul, mas é um texto também que fala sobre o rei Davi. Esse texto também é conhecido porque ele conta um pouco da trajetória, do sofrimento, do processo que Mefibosete passou durante a sua juventude, todos os traumas, todo o processo, até ele chegar e se apresentar ao rei Davi e comer sempre à mesa do rei.
Mas hoje, esse texto, o que nós vamos conversar nessa noite, o que nós vamos repartir, abrir no nosso coração juntos como igreja, nós não vamos conversar sobre Saul. Nós não vamos conversar sobre o rei Davi. Nós não vamos falar muito sobre Mefibosete. Nós vamos falar sobre o lugar onde Mefibosete ficou. O lugar onde ele foi restituído. O lugar onde Mefibosete foi restaurado. Hoje nós vamos falar sobre a casa de Maquir. Eu queria fazer uma pergunta bem simples. Alguém aqui conhece, ou já ouviu falar de Maquir na Bíblia? Levanta a mão. Pessoal de manhã não vale, hein? Vocês estavam de manhã. Mas a grande verdade é que ele passa muito despercebido. Mesmo diante de nós que buscamos ler a palavra de Deus. Porque ele não tem tanta importância, ele não tem tanto destaque, ele não tem tanto status, ou uma reputação, digamos assim, como outros personagens da Bíblia aparecem, tendo uma relevância maior diante dos seus projetos, diante dos desafios. Mas como Deus é tão incrível e Ele trabalha dentro da simplicidade, eu lendo esse texto, como Deus falou comigo sobre Maquir. O significado do nome Maquir é lugar de restauração. Mefibosete foi restaurado na casa de Maquir. Perceba que as pessoas simples talvez não apareçam tanto, mas todos têm o seu valor e a sua importância. Nós estamos diante desse texto que vai falar sobre a importância e os benefícios que existem dentro da casa de Maquir. Contando um pouquinho sobre o reinado de Saul, nós conhecemos que ele foi ungido sim por Deus para exercer o seu governo, exercer um domínio sobre não somente uma região, não somente sobre pessoas, mas em meio à rebeldia, em meio à desobediência, ele foi reprovado por Deus durante o seu reinado. Deus, ele não retira de nós a unção, mas ele pode reprovar sim aquele que foi ungido. Se nós não demonstrarmos lealdade, obediência e reverência ao nosso Senhor, ele pode sim nos reprovar, mesmo nós recebendo a unção. Porque não é o que nós recebemos, é a forma como nós lidamos com aquilo que nós recebemos. Perceba que todos aqui temos condições de ter a presença de Deus dentro dos nossos corações, mas nem todos conseguem se conduzir nessa presença. Esse é o grande desafio, talvez, da nossa vida cristã. Não é entender que Deus é bom, não é entender que Ele é o suficiente, não é entender que nós precisamos ser salvos, não é entender que hoje é uma noite de ceia, existe um banquete para nós, que Deus ele nos perdoa. O desafio é valorizar isso e andar dentro dessa verdade. E Maquir, ele tinha esse dom do cuidado. Dentro da casa de Maquir havia muita restauração. Se existe um lugar que nós não podemos sair, ou que nós precisamos, na verdade, valorizar, é os dias que nós estamos dentro da casa de Maquir. O que representa a casa de Maquir nos nossos dias atuais? Representa o cuidado de Deus. Representa a presença de Deus. Todo lugar onde se manifesta a glória de Deus, ali existe uma casa de Maquir. Dentro do nosso lar, dentro da nossa célula, pode ser até dentro do nosso serviço também, sim, com certeza. Deus vai nos dar ferramentas e condições para dentro daquilo que nós estivermos fazendo, nós conseguimos sim manifestar os benefícios que existem dentro da casa de Maquir. Saul é reprovado no seu reinado. O seu filho Jonatas entende dentro da amizade que ele tinha profunda com Davi. Eles eram confidentes, eles compartilhavam segredos, eles compartilhavam promessas. E Jonatas, ele sabia que ele não seria ungido rei, mesmo ele fazendo parte da linhagem real. Ele sabia que Deus estava olhando para Davi com um olhar especial. Uma unção havia sobre a vida de Davi. E ele valorizava o Senhor no secreto, e depois ele valorizou o Senhor ainda mais em público, diante de todo mundo. O reinado de Davi, ele sempre colocou a presença de Deus em primeiro lugar. Não foi à toa que ele resgatou a presença, não foi à toa que ele foi atrás da arca da aliança, porque ele entendia a importância da presença de Deus na vida de um homem. Independente do cargo, independente da reputação, a presença de Deus, ela precisa ser prioridade. Então, dentro dessa amizade profunda com Jonatas, eles tinham feito uma promessa um para com o outro, de cuidar da família de um do outro. Só que, o que acontece é que Jonatas, ele morre em guerra. O seu pai, o rei Saul, também morre em guerra. Só que havia um jovem que se chamava Mefibosete, que era filho de Jonatas.
olhando dentro da lei natural, aos olhos humanos, ele fazia parte da linhagem. Ele possivelmente deveria ser um dos próximos reis. Só que aconteceu algo na vida desse jovem que mudou a vida dele para sempre. E eu quero que você me ajude colocando o texto de 2 Samuel, capítulo 4. Você vai entender o que aconteceu com esse jovem, quando ele tinha apenas 5 anos. Aconteceu algo que marcou a vida dele para sempre. Existem coisas que marcam a nossa vida para sempre, e a gente vive uma vida traumatizada. Uma vida com marcas, com cicatrizes, que é difícil superar. Mas olha o que acontece, 2 Samuel 4, versículo 4 também. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. A sua ama, a mulher no qual cuidava dele, ela o apanhou e fugiu. Mas na pressa ela o deixou cair, e ele ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Ou seja, talvez quando a notícia chegou ao coração daquela mulher, ela entrou em desespero, porque ela sabia dentro do seu coração, que Mefibosete possivelmente seria o alvo daquele exército. Mas ela também sabia da responsabilidade que estava sobre os ombros daquele jovem. Eu não sei você, mas muitas das vezes nós corremos, nós fugimos, porque existe uma responsabilidade sobre nós. E o que Deus ele tem compartilhado conosco, é que nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Mesmo a notícia ruim chegando ao nosso coração, mesmo a crise chegando, mesmo o desemprego chegando, mesmo as calúnias chegando, mesmo as mentiras chegando, nós não podemos largar do nosso propósito por nada. Então, em meio ao desespero, ela derruba aquele jovem, derruba aquela criança, e ele fica paraplégico, enfermo dos pés, aleijado. Só que naquela época, o tratamento, a medicina, o processo de restauração era totalmente diferente dos dias atuais. E ele carregou essa sentença sobre a sua vida por muito tempo. Só que então, o que aconteceu com Mefibosete? Aonde foi parar esse jovem? E nós chegamos ao texto de 2 Samuel, capítulo 9. Quando Davi, dentro do seu coração, ele decide, eu preciso demonstrar bondade para com alguém, dentro de toda a amizade e aliança que eu tinha com Jonatas. E ele pergunta para os seus servos, acaso existe alguém ainda da família de Saul, que eu possa demonstrar a bondade, a misericórdia de Deus para com ele? Os seus servos então olharam para o rei e disseram, existe um rapaz que ele servia a família de Saul, e o nome dele é Ziba. Então o rei falou, então chame-o até a minha presença. Ele olhou para aquele rapaz e disse, você é Ziba? Ele, sim senhor, sou o teu servo. Ele, acaso existe alguém ainda da família de Saul, que eu possa demonstrar bondade, através de toda a amizade que eu tinha com Jonatas? Ele, sim, existe um rapaz que se chama Mefibosete, porém, ele é aleijado dos pés. E parece que é algo tão simples. Só que Davi não pergunta qual é a condição. Davi, a única coisa que ele pergunta, aonde ele está? O que Deus está perguntando para mim e para você nessa noite não é como você está, mas aonde você está. Porque Ele quer que você se apresente a Ele. Não fuja da presença do rei. Ninguém estava olhando para Mefibosete, mas o olhar do rei estava sobre Mefibosete. Talvez ninguém esteja se importando com você, mas o olhar do rei, o olhar do nosso Deus, o olhar de Jesus está sobre as nossas vidas. Então ele vai até a presença do rei, buscam ele lá em Lodebar. E aonde Mefibosete estava? Na casa de Maquir. Alguém decidiu cuidar de um aleijado. Dentro da casa de Maquir havia uma atmosfera de restauração muito grande. Porque dentro da casa de Maquir não havia acepção de pessoas. Dentro da casa de Maquir não importava a reputação, não importava a condição, não importava o que ela tinha ou o que ela não tinha. O que existia dentro da casa de Maquir era compaixão e amor por uma causa. Dentro da casa de Maquir não tinha espaço para o vitimismo, para a insegurança, para a dor, para a incredulidade. Dentro da casa de Maquir havia oportunidade de recomeço. E é o que nós precisamos valorizar. Ele vai até a presença do rei, e ele sabia que Mefibosete fazia parte da linhagem real. Ele não era qualquer pessoa, por mais que ele foi rejeitado. Ele estava em Lodebar, e o significado de Lodebar era terra sem fruto, terra do esquecimento,
terra onde não havia semeadura, ninguém queria morar em Lodebar, ninguém queria estar no clube de campo, porque tinha muita coisa ruim, era uma terra infrutífera, ninguém queria morar em Lodebar, mas mesmo no pior cenário possível aos olhos humanos, havia naquele lugar uma casa de restauração, aleluia. Não importa a sua condição, não importa qual seja a realidade que nós estamos vivendo, sempre haverá uma casa de Maquir preparada por Deus para cuidar e restaurar as nossas vidas. Aquele jovem, ele olha para o rei, ele fala: Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? Eu sou um cão morto. E o rei fala: não, pelo contrário, eu vou restituir tudo aquilo que um dia foi do seu pai, tudo aquilo que um dia foi do seu avô, todos os bens, todos os gados, todos os animais, tudo isso eu vou restituir, e você vai ter servos sobre você. E uma das promessas mais lindas do rei para com aquele jovem, é que ele falou: e daqui em diante, a partir de hoje, você sempre vai comer na minha mesa, como um filho. Existe um lugar onde alguém realmente nos enxerga como filhos, é na mesa do rei. Só que antes de sentar na mesa do rei, nós precisamos passar pela casa de Maquir. Antes da honra, precisa acontecer a restituição. Antes de sentar com o rei, antes de receber a dupla honra, antes de receber qualquer benefício, precisamos valorizar a casa de Maquir. Porque é na casa de Maquir que ninguém vai ver, mas é ali que as coisas acontecem. É na casa de Maquir onde os grandes não têm vez. É na casa de Maquir que, independente de quem seja, o grande ou o pequeno, todos precisam de uma restauração. Eu não sei do que você precisa, eu sei daquilo que eu preciso. Mas uma verdade nós precisamos reconhecer: todos nós precisamos de uma restauração. Independente de qual área for, é importante estarmos na casa de Maquir. Ninguém quer estar em Lodebar. Ninguém quer ir para Lodebar, porque é ruim. As pessoas vão falar mal. As pessoas vão falar: mas o que você está fazendo nesse lugar? Mas é lá que nós somos tratados. É lá que o Senhor olha para o nosso coração. É lá que o Senhor nos restaura. É lá que o Senhor nos restitui. É lá que nós descobrimos o nosso real valor. Não é somente na mesa do rei. Na mesa do rei é honra, mas na casa de Maquir é cura. Então não confunda o lugar no qual nós precisamos sentar. Se for na casa de Maquir, lá nós vamos sentar e lá nós vamos ser restaurados. Quando o rei Davi, ele pergunta para Ziba se havia alguém ainda da família de Saul, aquele servo, ele responde: existe, porém ele é aleijado, porém ele é enfermo, porém falta algo nele. Sempre existirá pessoas na nossa vida, eu falo isso com muito cuidado e carinho, mas sempre haverá pessoas que sempre vão olhar para o lado negativo das nossas vidas. Talvez não intencionalmente, ou também intencionalmente, de forma proposital ou não. Mas mesmo dentro de toda a limitação humana, porque nós somos seres humanos. Nós não somos super crentes, estamos longe de ser e nem precisamos ser. Senão o evangelho não tem poder em nós. Senão a graça não faz sentido. Senão a fé que precisa ser exercitada, ela precisa ter uma base nas nossas vidas. E é por causa do nosso pecado, é por causa da nossa imperfeição, é por causa de tudo aquilo que nós precisamos ser cuidados. Só que, com todo o carinho do mundo, eu preciso te falar isso. Na sua vida vai existir pessoas com o espírito de Ziba, que sempre vai olhar para aquilo que deu errado na sua vida. Pessoas que vão falar assim: ele tem um bom serviço, mas ele não é muito confiável não. A igreja aí é boa, mas podia ser melhor. O louvor, a liderança, as pessoas, a forma como se vestem, o que posta, o que assiste, enfim, N situações. Vão olhar para você e vão falar assim: ele não é tudo isso não, viu? É até bênção, até ora, até jejum, até ler a Bíblia, mas ainda falta alguma coisa. E nós nos apegamos muitas das vezes a essas pessoas que têm o espírito de Ziba, tentando nos colocar para baixo, tentando realmente revelar como se aquilo de fato fosse a nossa verdadeira identidade, mas não é. Só que deixa eu te dar uma notícia muito especial. Pode existir quantos Ziba
for, sempre haverá uma casa de Maquir disponível para mim e para você. Tem 10 Ziba na sua vida, vai ter 10 casas de Maquir para te restituir. Vai ter 1000 Ziba na sua vida, haverá 1000 casas de Maquir para nos restaurar. Então, é importante estarmos na casa de Maquir. Só que Maquir, ele cuidava das pessoas enfermas, mas Maquir também cuidava de pessoas importantes. Não é só quem não tinha nada, é quem tinha tudo também. E eu quero ler um texto com você que está em 2 Samuel, capítulo 17. Olha o que diz no versículo 27. 2 Samuel 17, 27. Davi estava sob uma pressão dentro de das suas guerras, diante de um desafio, sendo perseguido pelo seu filho, Absalão. E dentro dessa pressão, mesmo ele sendo rei, mesmo ele sendo muito importante para aquelas pessoas, ele precisou de ajuda. Só que apareceu alguém muito especial para ajudar o rei Davi. E esse alguém foi Maquir também. Maquir não cuidava só dos pequenos, Maquir também cuidava dos grandes. E olha o que diz no versículo 27, quando Davi chegou a Maanaim, soube, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, Maquir, olha Maquir novamente, fazendo a diferença sem nenhum tipo de reputação, sem nenhum tipo de destaque, apenas fazendo a vontade de Deus. E como foi importante na vida de Mefibosete, como foi importante na vida do rei Davi. Se nós olharmos para a nossa vida, existem muitas pessoas que têm o dom de Maquir. Lugares especiais que Deus ele derrama como um lugar de restauração sobre as nossas vidas. Esse lugar aqui, mesmo sendo simples, mesmo precisando de tantas coisas, é uma casa de Maquir. E olha o que o texto diz, filho de Amiel, de Lodebar, o gileadita Barzilai, de Rogelim. Olha o versículo 28 que diz, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias, utensílios de cerâmica e também trigo, cevada, farinha, grãos, torrados, feijão e lentilha. Trouxe tudo, tudo. Além da expectativa, eu acho que Davi estava dentro do seu coração, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. O rei Davi passou por muitas guerras. Nós não somos reis, nós temos um rei. Mas mesmo assim nós vamos passar por desafios e guerras. Só que mesmo na pressão, mesmo em meio à perseguição, mesmo em todo esse cenário que seja desafiador, sempre haverá uma casa de Maquir para mim e para você. Mesmo estando cansado, mesmo estando com fome, com sede, ainda existe uma casa de Maquir para mim e para você. Valorize o processo, porque é dentro do processo que muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Maquir. Então existem muitos benefícios por estar na casa de Maquir. E eu quero compartilhar rapidamente algumas características que havia dentro da casa de Maquir. A primeira é que a casa de Maquir era um lugar de abrigo. Nós entendemos que a presença de Deus é um lugar de abrigo. Não é onde nós nos escondemos, é onde nós nos fortalecemos. Não é onde nós procuramos uma desculpa para resolver os nossos problemas, é onde nós encontramos uma solução dos nossos problemas. Não estou falando sobre um espaço físico, eu estou falando sobre a presença de Deus, sobre o reino de Deus. Na casa de Maquir havia abrigo para o desacreditado, havia abrigo para aquele que não tinha esperança dentro do seu coração. E eu não estou falando isso porque é algo clichê, porque é bonitinho, porque é alguma técnica de ministração para gerar engajamento e atenção das pessoas. Não. Estou falando porque isso mudou a minha vida. Eu estou falando isso porque se eu não estiver na casa de Maquir, eu não sou nada. E mesmo estando lá, eu não continuo não sendo nada. Mas eu falo isso porque é importante nós estarmos na casa de Maquir. Ninguém quer ir para Lodebar, mas é lá que a casa de Maquir está. Por isso que é importante reconhecer isso, falar, Deus, agora eu entendo por que tantos desafios. Agora os meus olhos estão se abrindo diante de tantas questões. E a minha escolha, Pai, independente de qual seja a pressão, é ser restaurado dentro da casa de Maquir. Muitos lares precisam ser
e restaurar novamente a essência da casa de Maquir. Pessoas que não conseguem ficar em casa, isso não é normal. Pessoas que não conseguem ficar com a família, com os filhos, com os amigos, isso não é normal. Pessoas que se isolam, que se afastam, isso não é normal. Ela está precisando retornar à casa de Maquir. Mas a casa de Maquir é um lugar de abrigo. Uma segunda característica da casa de Maquir é que lá não existe nenhum tipo de competição. Lá ninguém precisava provar nada para ninguém. Na casa de Maquir todos eram iguais. Na casa de Maquir ninguém precisava provar ou demonstrar algum desempenho ou algum nível de compromisso ou de responsabilidade. A casa de Maquir representa muito a presença de Deus, porque você não precisa competir com ninguém. Talvez nós estamos competindo conosco, consigo mesmo, querendo provar algo para você, e você não precisa provar nada para você. Você precisa apenas obedecer à vontade do Rei. Porque se entrarmos em competições, talvez nós vamos perder. E nós não conseguimos lidar com a perda. Pensa uma galera que é difícil lidar com a perda, principalmente somos nós os cristãos. Porque a gente não aceita perder. Porque a gente tem um Deus vitorioso, então quando a derrota vem, parece que é fora do nosso padrão. Mas não, a gente aprende muito com as derrotas. A gente aprende muito com as percas. Mas nessa casa não havia competição. Nesse lugar não precisa ter competição. Lá fora as pessoas estão competindo para ver quem é mais que quem. Ah, eu sei mais, eu tenho mais, eu consigo mais. Aqui é diferente. Na casa de Maquir é diferente. Não havia uma competição, mas havia uma santa expectativa de falar, eu me entrego, eu aceito, eu me submeto, eu não rejeito, eu firmo. Uau, eu não sou a única pessoa que precisa de ajuda. E muitas das vezes nós entramos na igreja falando, Deus, responde as minhas orações, responde as minhas vontades, porque eu sou o mais necessitado. E a gente nem tem noção daquilo que a pessoa do nosso lado está passando. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Mas porque Ele nos ama e Ele é tão bondoso, mas Ele é justo. E lá naquele lugar não havia diferença. Todos precisavam da mesma coisa. Cuidado. Cuidado. Sabe, eu quero falar uma das coisas que mais pesou no meu coração nos últimos anos. Posso falar? É forte. Posso falar? É de mim. Confessionário. Quantas vezes eu questionei a minha igreja, falando assim, minha igreja não cuida de ninguém. Mas quem que é a igreja? Mas eu não assumia nenhum nível de responsabilidade também de ajudar alguém. Estou falando algo pessoal. Às vezes eu critico aquilo que eu mesmo posso ajudar a resolver. Às vezes eu estou carente de algo que eu mesmo já tenho a resposta. Às vezes eu peço algo para Deus que Ele já até me entregou. Mas eu não reconheci, porque eu queria que fosse na mesa do rei. Mas não na casa de Maquir. Mas Deus, Ele vai entregar coisas especiais na casa de Maquir. Para quando você estiver na mesa do rei, falar, agora eu valorizo. Agora eu não abro mão. Porque eu orei por isso, eu chorei por isso, eu clamei por isso. Pastor Almir, você passou muitos anos atrás na casa de Maquir. Deus restaurando, Deus restituindo. E agora Deus está te chamando para a mesa do rei. A palavra que o Senhor ministrou no último culto mexeu muito comigo. Reverência. Reverência à presença, reverência ao culto. Reverência a Deus. Não reverência a Instagram, TikTok, dancinhas. Mas a Ele, que é digno de toda a glória e toda a honra. Os discípulos apanhavam na igreja de Atos por amor a Deus, por amor ao Evangelho. E se alguém falar mal de mim, eu já penso em sair da igreja. Não estou nem apanhando. Eu só preciso aprender a lidar com as críticas. E eu imagino eles olhando para aquela situação, não, nós vamos apanhar pelo Evangelho, não importa qual seja o preço, nós vamos não pagar o preço, mas nós vamos nos submeter à vontade de Deus. Porque eles sabiam que lá na frente a igreja está sob uma promessa. E esse compromisso está sobre mim, sobre você. Não é somente sobre o pastor, não estou falando sobre liderar uma igreja.
Não estou falando sobre liderar um ministério, nada grande. Estou falando nos detalhes. É naquela velha tenda, é quando tudo começou, foi nas primeiras lágrimas, foi nas primeiras orações, foi no primeiro versículo que você leu e falou, não estou entendendo nada, mas mesmo assim eu quero te obedecer. Foi no primeiro toque que você sentiu de Deus. Talvez foi no seu batismo, talvez foi no seu encontro, talvez foi no momento que você entendeu que você precisava liberar perdão para si mesmo. Eu não sei. Mas volta a essência da casa de Maquir novamente. Do que vale estrutura se não tiver a presença? Do que vale dinheiro se nós não sentimos paz dentro do nosso coração? Do que vale ter tantas coisas e não ter a certeza da salvação dentro do nosso coração? É importante e necessário estarmos na casa de Maquir. Uma outra característica é que na casa de Maquir não importa o que você tem. O mundo nos conhece ou nos reconhece por você vale aquilo que você tem. Então se você não tem, você não é nada. Mas no reino de Deus você não precisa ter nada. Porque você tem tudo. Amém? A pastora me ajudou nessa, hein? Confessionário de novo, Kaique. O pecador, capítulo 4. Vamos lá. Quantas vezes eu não tinha nada e eu entreguei tudo? E quantas vezes eu tinha tudo e eu não entreguei nada? Não importa o que nós temos. Importa aquilo que nós somos. Não podemos deixar a nossa identidade ser roubada por zibas, por traumas, por não estar na mesa do rei. O importante é ser restaurado dentro da casa de Maquir. Amém? Uma outra característica, coloque para nós, além de não importa o que você tem, é que não há espaço para vitimismo. Quando ele entrou naquele lugar, ele viu que ele não era a pessoa que era aquele que, nossa, eu preciso de algo. Ele entendeu que todos precisavam de algo. Se existe um lugar onde não existe espaço para o vitimismo, é na presença de Deus. Deus, ele entende, ele reconhece como nós estamos. Por isso que ele não permite que a gente saia da mesma forma. Você pode entrar machucado, você pode entrar ferido, você pode entrar chateado com qualquer situação, mas você não vai permanecer da mesma forma que você entrou. Porque dentro da casa de Maquir não tem espaço para o vitimismo. Deus, ele trata as nossas feridas. Deus, ele cuida dos nossos traumas. Eu imagino que aquele jovem, durante a sua infância, quantas palavras negativas ele não recebeu. Olha para você acha que você vai ser alguém? Olha para você, olha o seu estado, você não consegue nem andar. E quantas vezes eu já não me sentia assim? Ó Deus, mesmo tendo pessoas do meu lado, eu me sinto sozinho. Mesmo fazendo parte de uma igreja, mesmo aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador, parece que, mesmo assim, parece que eu estou entrando dentro de uma depressão profunda, onde eu só me isolo, onde eu não consigo me conectar com ninguém. E o Senhor vem nos apresentando, ó, entra neste lugar. É simples, mas é muito acolhedor. Essa equipe de acolhimento, o abraço deles já simbolizou muitas das vezes uma casa de Maquir, sabia? As orações da equipe de intercessão representam uma casa de Maquir. O louvor que é cantado e adorado nesse altar representa a casa de Maquir. Quando nós nos submetemos à reverência à palavra de Deus, significa que nós queremos entrar na casa de Maquir. Sentar na mesa com o rei é questão de tempo, para aqueles que entendem que precisam estar na casa de Maquir. Não existe espaço para o vitimismo, nós estamos finalizando. É que dentro da casa de Maquir, a nossa identidade é restaurada. E olha que interessante, ele viveu, aquele jovem, Mefibosete, sob uma sentença de enfermidade, de um trauma. Por mais que nós estamos na presença de Deus, existem situações e assuntos específicos que quando alguém toca, dói. É um trauma que talvez nós até fomos curados ou não. Porque se está doendo é porque ainda existe algum tipo de casquinha ali, a ferida ainda está aberta. Mas perceba que existem determinados assuntos que nos traumatizam. E nós não conseguimos, às vezes, entender o porquê disso ou porquê nós estamos carregando isso. Só que se existe um lugar onde nós somos restaurados, é dentro da casa de Maquir. A nossa identidade é restaurada mediante aos nossos traumas quando são tratados.
Pessoas que não sabem quem são, é pessoas que ainda não resolveram seus traumas interiores. Mas quando ela se submete a esse tratamento e esse processo de restauração incrível e lindo da parte de Deus, ela entende o valor dela. Ela entende o significado dela. Ontem na célula eu fiz uma pergunta para Karen, que veio de manhã. E é claro que a pergunta ela é bem forte, mas o pessoal da célula até sabe qual que é a pergunta, né? Eu falei assim para ela, mas eu sei que não, tá? Eu falei para ela, se a igreja dependesse de você para crescer, mas não depende. A igreja não depende de nós para crescer. Mas se a igreja dependesse de você para crescer, qual tamanho a igreja estaria daqui a um ano? Ou seja, qual é a sua importância no reino de Deus? É claro que a igreja e o reino não dependem de nós, mas nós precisamos entender o nosso valor, porque mediante a revelação do valor que nós temos, revela o nosso nível de compromisso também com as coisas que nós queremos. Então a nossa identidade é restaurada dentro da casa de Maquir. Aquele jovem, ele fazia parte da linhagem real do rei. Ele não era qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Você não é uma pessoa, isso aqui como um cão morto. Não. Se nós nos olharmos como um cão morto, nós viveremos uma vida de cão morto. Se nós nos olharmos como um derrotado, viveremos uma vida como um derrotado. Senão eu vou orar como um derrotado, eu vou andar como um derrotado, eu vou me consagrar como um derrotado, a minha fé vai ser de um derrotado. Mas você não é um derrotado. Você é filho. E você faz parte da linhagem real do rei. Dos reis ainda. Uma outra característica dentro da casa de Maquir é que você pode entrar desacreditado, mas você sai restaurado. Não importa qual seja o seu sonho, o seu projeto. O que eu percebo muitas das vezes, eu falo isso com muito temor e muito cuidado na parte de Deus. E por falta de não saber equilibrar algumas coisas, nós temos uma certa dificuldade de achar porque nós estamos fazendo muitas coisas, envolvendo muito na igreja, nós estamos bem. Mas nós deixamos o nosso trabalho de lado, a nossa família de lado, nossas finanças de lado, nossos estudos de lado, e nós glorificamos a Deus em partes de uma coisa, e abandonamos Deus em outra. E o que Deus tem nos ensinado nesses últimos dias, na verdade não é agora não, tá? Isso aí foi sempre, é que agora que a gente está... Eu estou tomando vergonha na cara, eu, sei vocês. A entender que eu consigo glorificar e eu preciso glorificar a Deus com o meu emprego. Eu preciso glorificar a Deus com meus estudos. Eu preciso glorificar a Deus no tempo que eu tenho de qualidade na minha casa. Não é só na igreja, onde a casa de Maquir é lugar de restauração. Precisa ser dentro do nosso lar. Precisa ser onde você trabalha. Precisa ser na forma como você se conduz dentro da sua profissão. Não brigando, não questionando, não criticando igual eu fiz, irmão. Não faz igual eu não. Seja melhor, você já é, mas vai ser melhor ainda. Nós precisamos saber que glorificar a Deus não é só estar dentro da igreja. É claro que é fundamental. E é isso que muda a nossa vida. Mas que você valorize a Deus em todos os lugares. Se você for uma pessoa que trabalhar no hospital, você vai ser uma das pessoas que vai se destacar naquele lugar. Porque através de você, dentro daquele hospital, haverá uma casa de Maquir. Se for dentro de uma empresa, de uma fábrica, trabalhando dentro da sua casa, naquele lugar, haverá a atmosfera da casa de Maquir. Porque não existe qualquer pessoa naquele lugar. Existe uma pessoa que faz parte da linhagem do rei. As duas últimas características dentro da casa de Maquir é que os nossos traumas têm prazo de validade. Dependente da situação, dependente do trauma, dependente da crise. Talvez você olhe para mim, Kaique, você não tem noção do que eu passo. Você não tem noção do como eu estou marcado por essa situação. Eu não tenho mesmo. Eu queria muito poder saber, para mim talvez trazer uma oração, uma palavra de conhecimento para te ajudar ou facilitar aquele empurrãozinho, sabe? Vai, voa, cresce. Viva o melhor de Deus. Mas eu não tenho. Mas se quiser me falar, eu posso te ajudar também. Mas, dentro da casa de Maquir, dependente do grau da dor que seja, que nós estivermos dentro do nosso coração, todas as nossas dores, todas as decepções, todos os nossos traumas têm prazo de validade. Porque quando você entra na casa de Maquir, meu irmão e minha irmã, a sua vida nunca mais será a mesma. Lá você valoriza tudo. Lá você entende o que é cuidado. Lá você entende o que é amor. Lá você entende o que é graça, o que é perdão.
Lá você realmente entende o que realmente importa. E a última característica dentro da casa de Maquir é que dentro da casa de Maquir é que nós somos preparados para a mesa do rei. Só senta na mesa do rei quem já sentou na mesa dentro da casa de Maquir. Existem pessoas hoje nesse lugar, assim como eu. Talvez você estava até fora da casa de Maquir e hoje você decide entrar na casa de Maquir. Você diz sim para a sua restauração e restituição. Talvez você já está dentro da casa de Maquir e hoje o convite de Deus para mim e para você é: vem para a minha mesa. A partir de hoje você vai comer na minha mesa para sempre. Não é à toa que um banquete como esse está aqui. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de cear ou de se submeter à ceia? Até faltam no culto, talvez por vergonha, insegurança, ou ficam cabisbaixos. Não, eu errei, eu falhei, eu caí. E aquilo traumatiza a pessoa. Ela sabe a importância da mesa, mas talvez ela tenha vergonha de entrar na casa de Maquir, pensando o que os outros vão falar, o que vão pensar de mim. A casa do Fábio e da Mara, e lá eu falei assim: o espelho aqui, que reflete a imagem de Deus, o espelho quebrou. Eu lembro que eu chamei meus filhos, meus discípulos, chamei o Lucas naquela salinha lá atrás. Eu olhei para o Lucas, falei assim: o que eu vou falar para o meu filho? Eu olhei para ele e falei assim: filho, perdoa o pai. O pai pecou, o pai caiu. Só que a gente tem vergonha de assumir as coisas. Vai causar escândalo. O que importa é ser curado. O que importa é voltar para a mesa do rei. Eu lembro que eu conversei com o pastor olhou para mim e falou assim: sabe por que está doendo? Por causa de quem você é. Sabe por que dói quando a gente erra, quando a gente falha? Porque se a gente não fosse ninguém, não tivesse compromisso com nada, ninguém ia reparar, ninguém ia perceber. Mas se está doendo, irmão, é porque você tem valor. E eu falei pro pastor assim: Deus, irmão, a gente gosta de falar do erro do outro, mas a gente não fala do nosso. O erro é do Fábio, da Mara, o erro é da Jéssica. João foi pro cabana, mas vamos ver se é tudo isso mesmo. Na hora que ele me abraçou ali, eu já senti a presença de Deus. Ele falou assim: eu não vejo a hora de ver meu pastor, eu quero correr e dar um abraço de 2 horas nele. Fala-se isso aí na casa de Maquir. Os orgulhosos se afastam, os humildes se aproximam. Eu não preciso me afastar de ninguém, eu preciso me aproximar. Eu preciso voltar para a mesa do rei. Casa de Maquir. Senão eu vou chegar lá no céu, vou falar o quê? Jesus vai olhar para mim e falar assim: por que eu preciso deixar você entrar? O que você fez? Porque me dá uma justificativa para a sua presença aqui dentro desse lugar. Hoje eu posso ter uma das respostas. Falar: Deus, quando foi necessário eu estar na casa de Maquir, eu estava. Agora eu quero estar na mesa com o Senhor. Eu não sei o que vai ser da nossa vida daqui para frente. Eu só sei que ao invés de falar mal, eu prefiro ajudar. Lealdade não é concordar com tudo. Existem muitas coisas que eu não concordo nessa igreja. Uau, escândalo, tá gravado. Mas eu me submeto à verdade. Não é ser perfeito, é ser leal. Não é orar muito, é ser sincero. Fala: Deus, eu quero estar na tua casa. Tira de mim essa essência, não. O rei Davi, independente da reputação, do status, da autoridade, nada mudou o coração de Davi. Ele poderia muito bem falar: eu não quero restituir nada, eu não vou fazer nada. Não, pelo contrário, ele falou: eu quero ajudar. Eu quero retribuir a bondade de Deus, porque se eu estou aqui, foi Deus que me colocou nesse lugar. Para finalizar, não despreze o tempo na casa de Maquir. Para cada ziba que apareça, sempre haverá uma casa de Maquir para mim e para você. A casa de Maquir foi o lugar da cura interior, mas é na mesa do rei o lugar da dupla honra.
Nossa restauração começa dentro da casa de Maquir, sem nenhum destaque, sem ninguém vendo, mas onde Deus nos vê. Ninguém vive restituição e honra em Jerusalém, se não aprender a ser restaurado na casa de Maquir. E para finalizar, quero falar algo muito clichê, mas que mudou a minha vida. Jesus não esqueceu de você.